Hoje nós vamos falar sobre como ou o que você deve avaliar, diagnosticar e dessensibilizar antes de realizar o clareamento dentário. Talvez essa aula é a mais importante para que você possa fazer clareamento dentário, tá? Então a aula de hoje é a gente trazer a importância de você saber avaliar, diagnosticar e dessensibilizar previamente ao clareamento, tá? Muitas das vezes os dentistas eles acreditam que fazer clareamento ele é uma questão de qual é o melhor produto, qual que é a melhor técnica. Ele foca sempre nesses dois pontos, sendo que na verdade o ponto principal é você saber o que você vai clarear e melhor ainda, quem que você vai clarear. Você sabendo quem você vai clarear, quem é essa pessoa que está aqui, que quer fazer clareamento, e qual é a história que eu vou encontrar quando ela abrir essa cavidade bucal. Porque a gente tem que entender que os nossos dentes, eles têm idades diferentes, eles têm vivências diferentes e eles vão reagir de forma diferente ao clareamento dentário. Então, a questão da técnica e protocolo, gente, é algo que você tem que pensar que isso é igual para todo mundo, né? O produto é o mesmo, né? As técnicas, elas são processos, elas serão as mesmas. O que vai diferenciar o seu clareamento vai ser quem é o paciente que deseja fazê-lo. E aí que está o seu ponto de diferenciação para a concorrência em relação ao clareamento dentário. Porque se você achar que clareamento dentário ele é uma questão de produto, o seu paciente não precisa de você. Ele precisa do quê? De uma internet comprar na Shopee ou no shopping lá do TikTok. E isso é uma questão de posicionamento. O quanto que você posiciona que o seu clareamento é diferente e exige que seja diferente porque ele precisa de você como dentista. O profissional capacitado para fazer diagnóstico e saber de forma individualizada e personalizada como que você vai conduzir o clareamento para aquele paciente, que vai se diferir para a paciente Ana, que vai se diferenciar pela paciente João e por aí vai. São condutas diferentes quando eu entendo que o meu paciente ele traz consigo fatores diferentes que vão necessitar desse conhecimento prévio, tá? Então, isso aqui, esse ponto, essa virada de chave, só de você estar tendo agora, isso já valeu a pena, tá? E eu trago para vocês também que 3 pontos são cruciais de reclamações do mercado odontológico, dos dentistas, quando a gente fala de clareamento. O primeiro deles é recidiva. Existem muitos pacientes, né, que reclamam que o dente volta a amarelar muito rápido. Ele sente que esse dente não está na mesma cor quando ele terminou o clareamento. Esse é um primeiro ponto. E talvez isso esteja muito relacionado com uma falta de clareza na comunicação dos dentistas com o paciente. O segundo ponto, talvez também, que é muito comum de reclamação, é a sensibilidade durante o clareamento. Então, isso aqui é um ponto forte do porquê muitos pacientes são traumatizados com o clareamento, muitos pacientes chamam o clareamento de tortura, muitos pacientes não conseguem terminar o clareamento, muitos pacientes choram durante o clareamento. Eu já atendi paciente que teve experiências ruins em clareamentos em que ele relata que ele chegou a chorar durante o clareamento, tamanho o desconforto, tamanha a dor que ele estava sentindo durante esse processo de clareamento. Então, o que eu posso fazer para controlar a sensibilidade desse meu paciente? E muitas vezes os dentistas acreditam que está relacionado com o produto e a técnica. Produto e técnica. E, na verdade, ele esquece que isso aqui está muito mais relacionado ao paciente. Quem é meu paciente? Por que ele tem mais risco? Por que esse paciente tem mais riscos de ter sensibilidade? Ou por que esse paciente já tem sensibilidade, já tem a hipersensibilidade dentinária? Tá? A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. E também o fato de reclamações de não clarear, frustração em relação a resultado. Tá? E isso aqui é falha também em relação ao diagnóstico de indicações de clareamento dentário,
né? Isso tem que ser bem direcionado à indicação do clareamento e às limitações de cada caso, que está relacionado, você está percebendo que no fim não é uma questão de produto e técnica, é uma questão de individualidade, de quem é o paciente que eu vou clarear. Todas passam por isso. Ou seja, veja que isso é uma parte tão importante, mas que é negligenciada pela maioria dos dentistas. Toda vez que a gente fala sobre clareamento dentário, a gente posta alguma coisa sobre clareamento dentário, a pergunta principal que a gente sempre recebe é: qual o produto que você utilizou? Quanto tempo você deixou? Por que você escolheu o consultório? Por que você escolheu o supervisionado? Sempre é uma questão que não é a principal e que não te diferencia. Porque todos vão ter acesso a produtos e técnicas, mas nem todos os dentistas eles compreendem a importância de você entender o contexto do seu paciente. E eu poderia falar para você que a primeira coisa que você precisa entender e antes de começar um clareamento é nivelar a expectativa com o seu paciente, tá? Antes de você passar preço para o seu paciente, antes de você falar que ele tem o valor de diferenças de valores, de técnicas, ou quanto que você cobra pela terapia clareadora, você tem que saber quais são os fatores do meu paciente, fatores de riscos, o que ele já tem previamente. E segundo ponto é nivelar a expectativa com ele, as limitações do caso dele. Então, você só consegue fazer isso após entender quem que é aquela pessoa que eu estou clareando, o que eu encontrei aqui, o que eu tenho aqui, o que eu vou ter que conduzir primeiro antes de fazer o clareamento. Segundo, seu paciente tem que entender que clareamento é diferente de branqueamento. Ele tem que entender que um dente natural, ele tem saturações diferentes, ele vai ter pontos de cor diferentes, onde é próximo da gengiva isso vai estar mais saturado, é mais amarelado naturalmente do que quando eu aproximo da ponta dos dentes. E você tem que explicar dessa maneira que eu estou falando, porque você tem que falar numa linguagem de fácil entendimento do seu paciente. É assim que você tem clareza com ele, se ele está entendendo o que você está falando. E melhor do que só falar, você mostrar para ele também nas fotos as diferenças de tons que tem, e que isso é o que dá o ar de naturalidade para os casos que você realiza no seu consultório. E se o paciente está buscando um branqueamento, ele está buscando aquele tom opaco completo em todas as regiões, talvez ele esteja procurando não clareamento, ele esteja procurando outros processos de estéticos, como laminados, facetas de resina, facetas de cerâmica. Então, a nivelação de expectativa é importantíssima, porque isso gera uma credibilidade, isso gera um acordo entre vocês, para que quando chegar no final do clareamento, era aquilo que o seu paciente já estava esperando, ou às vezes você até supera as expectativas dele. Ele tem que entender que todo dente clareia. E, na verdade, você pode falar para o seu paciente, todo dente vai clarear. Agora, o quanto que vai clarear, isso é muito individual. E isso é muito individual até em relação ao dente, ao seu próprio dente. Então, quando você for conversar com seu paciente, pode ficar tranquilo e falar para ele, clarear, todo dente clareia. Não tenha dúvidas, isso eu tenho tranquilidade. Agora, o quanto que vai clarear, não sei. A gente vai ter que clarear primeiro. E vamos acompanhando. E todo dente ele tem um limite fisiológico de clareamento. Só que eu garanto para você que eu vou tentar chegar ao máximo desse limite fisiológico dele de clareamento, com o mínimo de desconforto e buscando sempre, óbvio, não causar danos irreversíveis às suas estruturas dentárias. Isso é o que você quer alcançar com o seu paciente. Então, essa conversa, essa clareza de comunicação é necessária para justamente evitar que tenha frustrações, assim como as limitações do caso, né? Dependendo da idade pulpar do dente do seu paciente, a idade dentária própria dele, quais são as limitações que a gente tem aqui, que eu já tenho que preparar o paciente para entender, a gente vai precisar de mais tempo para clarear. Diante da sua situação, eu não consigo esse clareamento rápido e que você almeja, porque senão vai ser muito desconfortável. Então, essa expectativa, esse alinhamento que é necessário sempre ter com o paciente, tá? Outra coisa muito importante de vocês entenderem é por que o nosso dente dói também, né? Por que eu sinto sensibilidade? E a explicação mais comum e mais aceita é a teoria de hidrodinâmica feita por
Tá? Ela é bem antiga e talvez ela é a que mais próximo que explica para nós o porquê dessa sensibilidade. E basicamente a gente tem que lembrar que nossos dentes ele é feito, né, de esmalte, que é um tecido muito mineralizado, é um tecido mais duro no nosso corpo e ele não é inervado. Tá? Então ele é uma capa protetora de um tecido super sensível que é a dentina. E o que vocês têm que observar aqui nessa imagem, né, nesse desenho? Que toda dentina ela é feita de túbulos dentinários. E dentro desses túbulos dentinários eu tenho prolongamentos de odontoblastos que vão se comunicar com as fibras nervosas, tá? Que dá a informação para que esse dente ele doa. Então, basicamente, quando eu tenho um túbulo dentinário aberto, ele está exposto, a hora que eu tenho ações de estímulo, por exemplo, estímulo tátil, estímulo de ácido, estímulo de um vento, estímulo químico, alguma coisa que estimule essa embocadura desse túbulo dentinário, há uma movimentação desse fluido dentinário que tem internamente a todos esses túbulos, e essa movimentação vai chegar na fibra nervosa e o paciente vai ter essa sensação de dor, bem basicamente para vocês entenderem. Logo, o que a gente tem que entender? Se eu obliterar esse túbulo, eu não vou ter essa movimentação, eu não vou ter essa sensação de dor. E é justamente que o esmalte ele existe para isso. O esmalte ele existe para proteger essa dentina do meio externo. Porque esse meio externo, que é a nossa cavidade bucal, ele vai estar sempre cheio de estímulos. Então, ou seja, logo você já tem que perceber também quais as situações clínicas que você tem o risco de ter dentina exposta e o risco de, na verdade, pior, ter túbulo exposto. Porque para eu ter sintomatologia, eu preciso ter um túbulo aberto, um túbulo exposto a esse meio oral. Tá? Então, o objetivo sempre é que a gente mantenha esse túbulo fechado para que não ocorra essa movimentação. E aí agora você tem que pensar quais são as situações clínicas do seu dia em que você teria essa situação acontecendo. E que através dessa situação acontecendo, de eu ter um túbulo exposto, eu vou ter a hipersensibilidade dentinária presente, que é a sintomatologia. O que vocês estão observando hoje? Que geralmente, né, a presença de situações em que eu tenho a dentina exposta era para ela acontecer de forma fisiológica, lá pelos 50, 55 anos. Mas o que vocês estão observando na sua rotina clínica? É que eu estou vendo pacientes com o quê? Com menos de 35, 30 anos já apresentando hipersensibilidade dentinária. Tenho certeza que você tem pacientes de 20 anos com hipersensibilidade dentinária. E sabe quem que é esse paciente? Por exemplo, um dos maiores consumidores de clareamento dentário, o paciente pós-ortodôntico. Ele termina a ortodontia e ele quer fazer clareamento. Mas o que você encontra nesse paciente? Os dentes rígidos, você encontra recessão, você encontra lesão cervical, você encontra hipersensibilidade dentinária. E aí a questão é que você sempre tem que perguntar: por que meu paciente está com hipersensibilidade? Quais são as causas dessa hipersensibilidade? Porque a exposição de dentina ela é uma consequência. Ela não é a causa da hipersensibilidade. E é o primeiro ponto que você tem que entender que está relacionado com avaliações e diagnóstico. Antes de eu pensar em fazer clareamento, eu tenho que entender por que meu paciente está com dentes sensíveis. Eu tenho que devolver a normalidade para o meu paciente. Eu tenho que realizar protocolos prévios nesses dentes que estão sensíveis antes de eu fazer clareamento. Clareamento é uma questão estética. Quando eu estou falando de hipersensibilidade dentinária, eu estou falando do quê? Da sintomatologia mais comum da doença não cariosa. Ou seja, André, esse paciente que tem dentes sensíveis é um paciente doente? Sim. Eu não estou falando de doença cárie. Eu não estou falando de doença periodontal. Eu estou falando de uma doença não cariosa. É uma doença que tem como definição a perda estrutural não relacionada com processos bacterianos. Eu não tenho bactéria presente, apesar de ter a doença. E segundo a OMS, doença é qualquer situação em que há um impacto na qualidade de vida, que é o caso da hipersensibilidade. O seu paciente hoje ele não toma mais sorvete,
ele pede para desligar o ar-condicionado, ele tem dificuldade de correr em dias frios. Isso é um impacto de qualidade de vida, tá? Então, o primeiro ponto que você tem que buscar no seu paciente é: existe uma hipersensibilidade dentinária presente? Ela está ativa neste momento? Porque se ela estiver ativa, eu vou ter que controlar ela primeiro. E aí que está o seu ponto de diferenciação. Aqui que você se destaca da massa com outros dentistas, tá? E não é perguntando, tá? Eu vejo que tem muitos dentistas que, dentro de uma anamnese, perguntam para o paciente: você tem sensibilidade nos dentes? E muitas vezes seu paciente vai estar analgesiado, porque ele está usando cremes dentais dessensibilizantes. E ele vai responder para você que não. E muitos dentistas vão lá e marcam não. E aí o seu planejamento, o seu planeamento, ele vai ser errado. E aí você vai ter problemas para conduzir o que vier depois, que provavelmente é a sensibilidade durante o planeamento, que é a sensibilidade pós-operatória. Entenda que hipersensibilidade dentinária é uma sintomatologia da doença não cariosa, e sensibilidade durante o clareamento, ela tem outra causa, que é o erro no diagnóstico, tá? São situações diferentes, mas entenda que o paciente que tem hipersensibilidade dentinária, ele é um paciente de alto risco a sentir sensibilidade durante o clareamento dentário. Então, faça teste, não confie no seu paciente, tá? Seringa TRIPS, você tem que direcionar para o dente, na posição na cervical, tá? E testar isso, você tem que testar, você tem que ser ativo no processo de identificação de fatores, tá? E muito bem, dentro disso também do seu paciente, a dentina exposta é uma das situações mais comuns, né, que a gente encontra nos nossos pacientes. E você tem que entender, por exemplo, essa paciente ela tem 34, 35 anos, então é uma paciente que ela já tem desgastes incisais, recessão gengival, já tem começa uma perda de estrutura dentária, já tem uma lesão cervical não cariosa, recessão. É uma paciente de risco e ela ainda tinha assim, a sintomatologia. Ela ainda tinha hipersensibilidade dentinária. Ou seja, eu não posso, em hipótese nenhuma, querer fazer um clareamento nessa paciente sem antes conduzir um protocolo de controle da HD. Por que ela está sentindo essa sintomatologia? Por que ela tem essa recessão gengival? Quais são os fatores que estão relacionados à etiologia dessa doença acontecendo nessa paciente? Eu não posso. Não é uma questão de você falar que, beleza, eu vou escolher terapia supervisionada com ela porque ela tem esses riscos. Ela vai sentir sensibilidade. Vou fazer consultório porque vai ser mais controlado. Ela vai sentir sensibilidade. Vou diminuir a concentração. Ela vai sentir sensibilidade. Porque é uma paciente que está descompensada. Entenda que não é uma questão de técnico ou produto. É uma questão de diagnóstico. Enquanto você não controlar esses fatores etiológicos que estão relacionados a essa doença não cariosa nessa paciente, qualquer terapia que você escolher, qualquer produto que você escolher, o seu paciente vai reclamar de sensibilidade. E esse é o ponto de discussão dessa aula, tá? Então, é importante você entender que isso não está dentro da normalidade para uma paciente de 34, 35 anos. É o que vocês estão ouvindo muito hoje como envelhecimento precoce bucal. A idade cronológica da paciente não é compatível com a idade bucal dela. A boca está envelhecendo mais rápido do que a própria idade cronológica, tá? Então, ou seja, dentes trincados dessa forma, com esses desgastes incisais, com esse impacto, recessão gengival nessa idade, ela está desestabilizada. E eu preciso estabilizar essa paciente, conduzi-la a melhor forma para estabilizar e depois eu vou fazer o protocolo de clareamento, escolher uma terapia clareadora, um produto adequado. Tá? Então, mas o primeiro passo, diagnóstico e avaliação. Quando o seu paciente sentar na sua cadeira, você tem que buscar isso. Ela tem recessão gengival, ela tem lesão cervical não cariosa, ela tem essas trincas. Então, o diagnóstico é fundamental. Então, você tem que ter dentro dos seus processos, né, para pacientes para fazer clareamento, o diagnóstico, o conhecimento da doença não cariosa. Eu tenho que entender quais são qual é a doença mais incidente da nossa geração. E é a doença não cariosa, que representada, talvez a sintomatologia mais encontrada, mais comum, que seu paciente mais vai reclamar, que seu paciente mais vai procurar para você ajudá-lo, a hipersensibilidade dentinária.
que não é o produto da nossa aula de hoje, vou falar sobre os fatores etiológicos que ocasionaram o que a gente está encontrando. Mas eu falaria para você compreender, estudar e buscar estudos sobre isso e aulas sobre isso. Depois que eu entendi dessa parte de avaliação, diagnóstico, conduzir, entendi fatores etiológicos, quais são as causas, eu vou encaminhar meu paciente, eu vou tratar o que eu posso tratar, eu vou orientar o que eu posso orientar. E, obviamente, se o meu paciente sofre de hipersensibilidade dentinária, eu preciso dessensibilizar esse dentina. Eu tenho que trazer conforto para o meu paciente. Eu não vou deixar ele a ver navios. Por mais que eu estou controlando algumas causas ou eliminando outras, a sintomatologia, ela pode existir. E se ela existe, eu vou ter que devolver o conforto do meu paciente através de agentes de dessensibilização. E hoje a gente tem vários no mercado, tá? Hoje a gente tem laser de baixa, laser de alta, vernizes fluoretados, selantes, a gente tem cremes dentais dessensibilizantes, a gente tem nitrato de potássio, que é um agente de dessensibilização neural, a gente tem produtos à base de glutaraldeído, que é um produto de ação obliteradora. Então, na verdade, você tem recursos, tá? De dessensibilização de ação neural e obliteradora. Isso é uma outra aula que dá pra gente conversar sobre isso. Mas qual que é as funções desses agentes obliteradores? Esses agentes de dessensibilização. Qualidade de vida do seu paciente. Controle da sintomatologia, tá? Por quê? Um paciente que tem um dente mais sensível, vocês observaram, baseado na teoria de Brainston, obviamente, é um dente que ele está mais permeável. Tá? Lembre-se sempre que se eu teria um esmalte rígido, ele estaria protegendo. E dentina não foi feita para ficar exposta. Quanto mais baqueado meu dente for, quanto mais sobrecarregado ele estiver, quanto mais corroído ele estiver, mais trincado, mais permeável esse dente vai estar. E quando eu falo de permeabilidade, significa que um dente mais permeável, significa que quando eu colocar um gel clareador, a penetração do peróxido ela vai acontecer numa velocidade muito mais rápida. Se ela acontece numa velocidade muito mais rápida, significa que eu corro um maior risco de ter sensibilidade e intensidade de sensibilidades maiores, porque essa penetração ela vai ser muito veloz, tá? Já que eu estou com um dente mais permeável. Por isso que eu tenho que sempre diminuir essa permeabilidade da estrutura dentária através de protocolos de dessensibilização, através de protocolos de remineralização da estrutura dentária, tá? Justamente para diminuir esse risco que eu vou estar envolvido quando um paciente já tem a sensibilidade ou a presença de fatores de risco, tá? Então, o que você tem que pensar sempre, tá? Quando eu olho um paciente que tem hipersensibilidade dentinária, eu vou para um caminho. Mas eu posso ter o paciente que ele não tem a hipersensibilidade dentinária, mas ele tem fatores de risco que colocam ele em risco a ter a sensibilidade durante o clareamento. Que fatores são esses, André? Lesão cervical não cariosa, como você está vendo aí na tela. Trincas, muitas trincas. Recessão gengival. Dentina exposta. Esmalte vulnerável. Esmalte corroído. Paciente que tem aparelho ortodôntico. Ou paciente pós-ortodôntico, como a gente já comentou agora no início. Isso aqui, eu posso estar olhando para situações em que o paciente não tem hipersensibilidade dentinária, mas observa que ele tem fatores de risco. E aí, quando eu olho esses fatores de risco, eu quero que você sempre leve uma pergunta. Por que isso está acontecendo com este paciente? Por que ele tem essas lesões cervicais usando aparelho? Por que ele teve essa recessão gengival? Por que ele está com esse esmalte corroído? Por que ele está com esse esmalte vulnerável? Por que ele tem essa recessão gengival? Por que ele está com essa perda estrutural? E são todos pacientes mais jovens. Todos os pacientes têm menos de 40 anos. E a minha preocupação é compreender isso aqui. Eu tenho que compreender o que está acontecendo com o paciente, que está aí na tela para vocês. Porque se eu não compreender e entender as causas, não há produto
clareador ou a menor concentração ou a melhor técnica que vai conseguir fazer um clareamento nesse paciente com resultado sem ele sentir sintomatologia. Então, o que vocês têm que entender é que algo importante olhando essas imagens é que justamente se você não identifica, se você não diagnostica, se você não avalia, independe do gel clareador ou da técnica clareadora que você escolha. Um paciente que tem esses fatores de risco, um paciente que já tem hipersensibilidade dentinária, não é mais uma questão de você usar 10%, 15%. Não é uma questão de você falar, vou optar por clareamento consultório, clareamento caseiro. Esses pacientes aqui, eles vão sentir sensibilidade, porque eles são pacientes descompensados. Você vai precisar estabilizá-los e preparar os dentes para o clareamento dentário. Como assim preparar, André? Se eu tiver perda estrutural, eu tenho que preparar, eu tenho que restaurar provisoriamente, ou vou restaurar definitivo. Você vai ter que ter essa tua matriz de decisão perante o paciente que você encontra. Se ele tem perda estrutural, eu vou optar para fazer um clareamento de consultório porque eu tenho mais controle. Mas, se esse paciente não pode vir no consultório, ele prefere fazer um clareamento supervisionado, então, como que eu vou proteger essa dentina que está exposta? Porque eu vou clarear primeiro para depois restaurar. Isso são as tomadas de decisões personalizadas. Então, o que eu quero que fique claro para você que a melhor técnica clareadora é a personalizada, a que você vai conduzir de forma individual. Porque cada paciente aqui, gente, ele seria conduzido de uma maneira diferente. Eu tenho um paciente que tem a recessão, tenho um paciente que tem muita trinca, tenho um paciente que é pós-ortodôntico, tenho um paciente que tem o esmalte corroído, esmalte vulnerável. Então, são situações em que todas essas que estão na tela aí são pacientes que têm dentes mais permeáveis, têm fatores de risco. Então, hipersensibilidade, eu vou para um caminho. Se ele não tem hipersensibilidade, mas tem fatores de risco, eu vou para outro. Se eu tenho um paciente que ele não tem hipersensibilidade, não tem fatores de risco, talvez poucos pacientes, mas eu vou conduzir para outro caminho. Tá? Então, esse é o ponto que vocês têm que entender em relação à diagnóstico e avaliação. Tá? Então, se eu tenho que fazer um protocolo, se o paciente tem hipersensibilidade, eu sempre vou pensar o que ocasionou. E aí, dentro disso, eu vou encaminhar, vou orientar, vou tratar, vou controlar. E aí, eu tenho que fazer um protocolo de dessensibilização previamente no consultório. Né? Então, quais são as terapias que eu vou utilizar? Eu vou usar laser, eu vou usar trato de potássio, eu vou usar creme dental dessensibilizante, vou usar glutarodeína, vou usar selante, vou usar verniz. O que eu vou usar para dessensibilizar essa estrutura dentária? Esse é um primeiro ponto. Esse paciente não tem hipersensibilidade, mas tem fatores de risco. Então, se ele tem fatores de risco, eu já sei que são situações em que esse dente está mais permeável. E vai ter pacientes que vão ter fatores de riscos maiores e outros menores, tá? Então, o que um paciente também ele necessita, o que ele pode? Ele é um paciente disciplinado, ele é um paciente que tem uma saturação menor, uma saturação maior, é um paciente que eu vou ter tempo para clarear, é um paciente que já teve experiências ruins. Olha como vai mudando de acordo com o que eu vou encontrando dentro do meu paciente, tá? Mas essas avaliações de diagnóstico aqui são necessárias e é o que vão trazer você para um dentista diferenciado, tá? Então, basicamente, para a gente resumir essa aula de hoje, é vocês compreenderem que antes de pensar em produto, antes de pensar em protocolos de dessensibilização, antes de você pensar em técnicas, você vai pensar em risco dos pacientes. Quais são os riscos que aquele paciente está inserido? Qual é o contexto de vida dele? É um paciente que ele tem doenças gástricas, tem dietas ácidas, tem ansiedade, toma medicação. Qual a qualidade dessa saliva desse meu paciente? Isso é você analisar os riscos que estão relacionados àquele indivíduo. Então, entenda que isso diferencia de cada paciente que você atende, não é o mesmo, não pode ser um protocolo genérico nem universal, porque os riscos eles são individuais. A partir do momento que eu entendi isso, eu vou conduzir o controle dessa doença não cariótica com esse paciente de uma maneira.
E aí depois eu vou para protocolos de dessensibilização. E aí depois eu vou compreender quais são os produtos que eu vou utilizar e qual que vai ser a técnica escolhida para este caso. Qual vai ser a melhor, o que eu vejo que vai ser melhor, benéfica para aquele paciente. Se eu posso conduzi-lo, está de acordo com as necessidades dele. Isso vai trazer a diferenciação que você tanto almeja, tá? E é por isso que eu tenho um convite para você, que se você achar que você quer que o clareamento seja o seu posicionamento de 2026, se você entendeu que clareamento é um procedimento de alta margem, alta demanda, baixa complexidade, que baixo investimento e que pode te ajudar a trazer mais indicações, que vai te ajudar a trazer outros procedimentos que estão relacionados ao clareamento, eu tenho um convite, eu estou com vagas abertas para o nosso curso Maestria, que não é um curso só, são 2 cursos. Porque vocês perceberam que a doença não cariosa, né, a hipersensibilidade dentinária, ela caminha junto com o clareamento dentário. E você precisa dominar as 2 situações para esse planejamento individual do clareamento. Tá? Então, como a gente está em semana de Black Friday, eu tenho uma oferta que vai ser esses 2 cursos, por preço de um, vitalício. Além disso, você ainda vai ter curso de fotografia com smartphone, você vai ter acesso a agentes de IA que vão te ajudar na produção de conteúdo, na prescrição de cremes dentais individualizados, no diagnóstico e tratamento e planejamento do clareamento dos seus pacientes. Então, tem vários bônus para você, já que a gente está em semana de Black Friday. Então, se você achar que faz sentido, ter o meu acompanhamento com você, juntos, planejando, identificando, estudando, implementando esse clareamento para o seu ano de 2026, fica aí o convite, aproveita a oferta Black Friday vitalício, 2 cursos pelo preço de um. Passada essa Black Friday, ela volta a preços normais. Então, se para você faz sentido, se você quer compreender as doenças não cariosas, a hipersensibilidade dentinária, aprender com os melhores, o seu lugar é aqui com a gente, beleza? E se você gostou da aula, dê joinha, se você tem dúvida, manda pra gente. E acompanhe, se inscreva no canal que a gente vai ter mais aulas sobre esses assuntos para vocês compreenderem cada vez mais quais são essas matrizes de decisões na hora de eu fazer clareamento dentário. Mas nunca é pelo produto e nem pela técnica. Começa pelo paciente. Beleza? Então, te aguardo, te espero na próxima aula.